lermos a palavra de Deus para nosso enlevo espiritual, o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 6, que nos diz: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 10 diz: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. Prezados irmãos e amigos, a palavra do Senhor nos conta a respeito do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E estes dias o mundo comercial e o mundo religioso procura montar presépios, fazer gravuras, trazer à lembrança o quadro da manjedoura. Mas o que importa é a mensagem de Deus e não simplesmente figuras exteriores. Ainda que o Senhor Jesus Cristo não tenha nascido, como de fato os estudiosos da palavra que fazem o que o fazem com esmero, concordam na impossibilidade do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Não queremos aqui tratar desse assunto, se era o dia do paganismo comemorar o Deus Sol e se introduzir uma data para substituir um Deus pagão, se a data é outra. Nós não queremos nos ater a isso. Nós queremos nos ater no texto das Sagradas Escrituras em que lemos, porque a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras é que nos edificam, que nos traz vida, nos traz força para caminhar, e é a luz para os nossos pés, para os nossos caminhos, traz a vitória para a nossa vida. Note, amados, aqui que foi um período em que havia um recenseamento. O recenseamento certamente foi feito no verão. Os pastores estavam no relento com os seus rebanhos. Mas a verdade que nós queremos ver e extrair do texto em que lemos, a verdade contida aqui, é que Israel esperava o Messias, é que Israel esperava o cumprimento das profecias, mas de repente o mundo todo daqueles dias, ou o mundo judaico, se voltou para o recenseamento, para a ordem do imperador, para o recadastramento das famílias, e chega a Belém um casal, José e Maria grávida, próximo do momento de dar à luz, começa a caminhar pela cidade, e vai numa hospedaria, não há lugar, vai noutra, não há lugar, não há nenhuma família que possa oferecer abrigo ou recebê-los, e então eles caminham até a estrebaria, provavelmente um lugar um pouco fora da cidade, e ali entre os animais, na manjedoura colocada para os animais, Maria dá à luz e a criança envolta em panos é colocada nessa manjedoura. E aí o importante, o texto das Sagradas Escrituras diz aqui: cumpriram-se os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz o primogênito, deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Na verdade, o que nós observamos aqui é que as pessoas estavam voltadas para ela mesma, embora a pregação tivesse sido anunciada, embora Israel tivesse a promessa,
Embora Israel aparentemente aguardava a manifestação do Messias, mas eles não tiveram a visão, o reconhecimento, não tiveram condições de enxergar quem é que estava ali. A palavra de Deus diz que aquela criança que nasceu, nos diz o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, e a virgem concebeu e deu à luz, ou dará à luz a um filho, e diz assim que o seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é Deus conosco. Também a Bíblia diz que Jesus é Deus em nós, porque a Bíblia ensina que Jesus é desde a eternidade. Ele é o Pai eterno, o Pai da eternidade, Criador de todas as coisas. Na emanação tomou a forma humana, feito Filho, e hoje, como Espírito Santo, manifesta luz e graça para aqueles que querem ver a sua palavra, para aqueles que querem andar no seu caminho. Mas parece-nos, ao olharmos assim o que o mundo tem feito, que nesses dias o povo corre para dar presente, corre para se cumprimentar, corre para trocar presentes com amigos secretos ou indiscretos ou qualquer coisa que o valha. E o mundo se preocupa com o comércio, em enfeitar as lojas, e o mundo se preocupa, o mundo religioso, em armar presépios, em colocar animais, em fazer tantas coisas. Mas a pergunta que persiste é o que nós observamos aqui. Naqueles dias não havia lugar para eles na estalagem, não havia lugar para o Rei da Glória, não havia lugar para o Senhor, para que Maria pudesse dar à luz ao seu filho, não havia nenhum lugar para recebê-los. E hoje a pergunta é a mesma: como está o mundo? Será que o mundo hoje tem lugar para receber o Senhor Jesus Cristo? Observe, amigo e irmão, o mundo hoje é materialista ao extremo. O mundo hoje se preocupa somente com as coisas visíveis, se preocupa com o ter e não tem se dado conta em descobrir o ser. Mas Deus está trabalhando para que você não simplesmente tenha, como muitas pessoas estão pregando, mas para que você seja alguém que abre o coração, porque hoje Ele não vem para estar num presépio, numa loja ou na porta de um templo religioso. Hoje Ele vem como Espírito Santo para bater no coração pela sua palavra, para que você possa abrir o coração, Ele entrar na sua vida, mudar a sua história, transformar o seu ser. Se eles soubessem, nunca teriam rejeitado a primeira hospedaria, abriria a porta para que entrasse o Rei da Glória. Eles não sabiam quem estava ali, mas estava ali o Rei da Glória, Senhor dos senhores, o Deus eterno feito homem. Assim também hoje com o Senhor, tendo Deus falado no princípio através dos pais, dos profetas, fala-nos hoje através do Filho, ou da emanação ou da manifestação como Filho. E Ele fala-nos desta mensagem de reconciliação, esta mensagem de luz, esta mensagem de transformação da vida, esta mensagem de um novo ser, de uma regeneração, esta mensagem de perdão, esta mensagem do sangue que foi derramado na cruz, para que todos os que querem e olhem para Ele com fé e creiam, tenham a alma lavada, purificada, embranquecida neste sangue glorioso. E o Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, nascendo no coração do homem, permanece ali para sempre. Não havia lugar para eles, não havia lugar para uns peregrinos, não havia lugar para umas pessoas que vieram fazer recadastramento. Assim também o mundo tem corrido desenfreadamente. Há lugar para tantas coisas, mas não tem tido lugar para o Senhor Jesus. Aonde não há fé na palavra, aonde a pessoa torce as Escrituras para acomodar uma doutrina ou um ensino, para facilitar a vida do povo, para andar na vaidade e na desobediência, eu lhes asseguro, aí não há lugar para o Senhor Jesus. Só há lugar para o Senhor Jesus na vida daquele que obedece a sua palavra, que crê, que se entrega a Ele, que renuncia a si mesmo para obedecer às Escrituras.
porque o mundo corre desenfreadamente. E o Evangelho está chamando as pessoas para deixar o mundo. O Evangelho de Jesus não é o Evangelho que corre atrás do mundo, sendo modernizado, sendo adaptado para que as pessoas ouçam o que elas querem. Eu poderia estar aqui e falar aquilo que você quer ouvir, falar que você é especial, falar que você é nobre, falar que Deus tem um cuidado especial por você, e falar tudo o que você quer ouvir. E certamente você ficaria muito bem com o seu ego massageado. Mas qual o efeito disso? Você sabe que Deus lhe ama, porque Ele veio no mundo, porque Ele morreu por você, e porque Ele ressuscitou para lhe dar a vida, e porque Ele tem se lhe socorrido nas aflições, porque você, ao respirar, sabe que Deus lhe ama. Mas o importante é perguntar se você ama a Deus, se você obedece a Deus, se você ouve a voz de Deus, ou se você prefere caminhar com o mundo e com o coração fechado para o Senhor Jesus. Então diz aqui a palavra do Senhor, que não havia lugar para Ele, não havia lugar para Ele nascer, não havia lugar para Ele reinar, porque Pilatos perguntou para Ele: tu és rei? E Ele disse: para isso eu vim ao mundo. Ele veio ao mundo, ainda que nesta manjedoura envolto nos panos, mas Ele veio para ser rei, Ele veio para reinar, Ele veio para ser o Senhor de todas as vidas e de todos os seres humanos. E este Senhor glorioso veio por esse amor infinito. Ele veio para ser rei, mas ao nascer lhe deram a manjedoura, e depois, ao anunciar a mensagem, no invés de dar-lhe um trono, um lugar, um espaço, lhe deram a cruz, porque aquela cruz era a condenação do ser humano. Mas Ele tomou a cruz, subiu ao monte e foi pendurado lá entre os céus e a terra. Ele deu a sua vida, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha dele a vida eterna. Mas crer não é simplesmente a falácia que o mundo tem feito nesses dias, dizendo que é o Natal de Cristo. Crer no Senhor é entregar a vida, é mudar o rumo, é obedecer às Escrituras, é dizer: Senhor Jesus, no meu coração há espaço, venha reinar no meu coração. O meu coração é o teu trono, para que a tua vontade seja ditada e eu a obedecerei. Porque é tempo, amados e amigos, é tempo, irmãos, de que Ele restaura a igreja, e a igreja abre o coração para que Ele seja o Senhor, o noivo, o dono da igreja, o esposo glorioso e fiel que Ele é, e a igreja siga as suas pisadas. Não é tempo de placas para cá, placas para lá, não é tempo de viver como vive o mundo. Falta-nos tempo, e falta muitas vezes até palavras, porque são tantas heresias, são tantas mentiras, são tantas vaidades, é tamanha apostasia, que o povo tem brincado com o Senhor Jesus Cristo. Não parece porventura brincadeira? Aquele que é o Rei dos Reis, ao chegar aqui, foi envolto em panos, colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para Ele. E ao anunciar a mensagem, foi levado na cruz, porque não havia lugar para Ele. E hoje, aonde tem sido colocada a mensagem do Senhor Jesus Cristo, o povo tem tomado as Escrituras e colocado de lado, e o povo quer dançar, quer colocar luzes, e o povo quer fazer um agradar o outro e dizer que isto é amor. Eu quero lhe dizer, meu querido irmão e telespectador, que amor verdadeiro é amor que obedece à palavra de Deus. Fora isso é engano. O amor humano, o afeto natural do homem, não espelha o amor de Deus, ou simplesmente é uma vaga ideia do que é o amor de Deus. Mas o amor de Deus consiste em obedecer. O maior exemplo do amor foi Cristo. E Cristo, por ter amado como o homem amado o Pai, Ele foi até a morte de cruz. E isto é amor. Amor é negar a nós mesmos, amor é seguir as pisadas do Senhor Jesus Cristo. Amor não é eu estar aqui fazendo elogio para você, dizendo coisas bonitas que você gostaria de ouvir, mas amor é lhe dizer a verdade. Sem Jesus Cristo, sem Ele nascer no seu coração, sem Ele reinar na sua vida, você não poderá reinar com Ele na eternidade.
Você pode reinar neste mundo, reinar nesta vida, construir um reino aqui, mas você não poderá entrar na glória celestial. E o nosso desejo é de que você entre na glória, seja vitorioso. Então ele diz aqui: não havia lugar para eles na estalagem. E no seu coração há lugar, na sua vida há lugar para o Senhor Jesus. Na igreja que você frequenta, tem tido lugar para Jesus? Ou ele tem sido colocado de fora? As palavras de Jesus já não têm tanta importância. O importante é uma leitura paralela, é uma psicologia aplicada a multidões, é uma manobra de massa, é o povo viver da maneira que quer, e usando a Bíblia, amados, isso é que é pior, dizendo que somos livres. Em Cristo somos livres para nunca mais pecar, porque Ele nos livrou do pecado, da maldição da lei, da condenação. Ele cumpriu a lei por nós, levou sobre si os nossos pecados, para que nós tenhamos vida. Por isso foi dito: os anjos disseram aos pastores: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, e será para todo o povo. Louvado seja Deus! Essas novas de grande alegria é para todo o povo, é para mim e é para você. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, e a nova de grande alegria: Ele voltará, a trombeta soará, a igreja subirá a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos eternamente com o Senhor Jesus Cristo. E esta nova de grande alegria, você não pode ficar de fora. Venha para a obediência da palavra do Senhor, dando a Ele a sua vida, como Ele deu a sua vida por ti lá no Calvário. E Ele diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. O mundo inteiro quer Jesus, o Salvador, que é Cristo, o lado humano. E diz assim: o Senhor, o Deus. Ele é o homem e Ele é Deus. É o Deus que se fez homem. Grande é o mistério da piedade, nos escreveu Paulo. Grande é o mistério da piedade, de Deus se tornar homem para resgatar para si um povo seu, zeloso e especial de boas obras. Eis que eu vos trago novas de grande alegria. Ele voltará, a trombeta soará. Entregue a sua vida ao Senhor totalmente e obedeça à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe.